palavra. Essa noite de quarta-feira, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo ministério, Senhor, infantil, das mulheres, ministério do louvor. Obrigado, Senhor, pelo evangelismo. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos sabedoria para desempenharmos o nosso papel como corpo de Cristo. Nesta noite, Senhor, aquieta os nossos corações. Afasta de nós, Senhor, toda distração. Concede-nos entendimento espiritual. Dá-nos, ó Pai, humildade para receber a Tua palavra, Senhor. Sabedoria para compreendê-la. Também coragem para praticá-la. Que Teu Santo Espírito nos conduza em toda a verdade, conforme aquilo que precisa ser corrigido em nós, e fortaleça, Senhor, aquilo que procede de Ti. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui presente, suas famílias, suas lutas, suas necessidades. Neste momento produz em nós, Senhor, fé, maturidade, comunhão e frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Estamos dando continuidade a um estudo em Tiago, capítulo 3. Na segunda-feira, eu creio que nós falamos apenas 3 versículos. E nós vamos retomar a partir de lá. Tiago, capítulo 3. Eu já também dei para vocês o e-book, né? Nossa apostilazinha. Serve para nós de referência para o nosso estudo. Sim ou não? Sim. Vocês estão nesse silêncio porque vocês estavam muito espirituais. Eu acho que vocês estavam pensando que eu já tinha ido. Eu não fui ainda, calma. Né? Vocês ainda não se livraram de mim dessa vez. Um dos motivos do engarrafamento é algum desses políticos, que eu não vou dizer qual, estava fazendo sua campanha, iniciou sua campanha hoje, engarrafamento de quase 20 minutos na CNI. Louvado seja Deus, né, que está no controle de tudo. Então nós estamos aqui no capítulo 3 de Tiago, já falamos nos capítulos 1 e 2, a preocupação de Tiago com os irmãos, a preocupação de Tiago para que seus amados irmãos não estivessem na lista daqueles que estão enganados a seu próprio respeito. Então, é muito comum nos nossos dias. Hoje, inclusive, eu tive essa conversa com minha filha mais velha, quando eu voltar, fui buscar ela na escola. É um dos meus afazeres. Eu faço algumas coisas, irmãos, se vocês quiserem depois. Eu faço Uber também. E aí, transporte escolar. Várias coisas que eu faço. E hoje, praticando, né, o transporte escolar, conversando com ela e perguntando para ela: e aí, minha filha, quem é você? Quem é você? Quem você acha que você é? São perguntas que a gente, como cristão, a gente não pode achar, a gente tem que saber. E é por isso que Tiago está falando como fala. O intuito de Tiago, em toda a sua carta, é desenvolver nos cristãos, né, um conhecimento acerca de si mesmo, à luz da palavra de Deus. Então, no capítulo 1, ele vai falar da importância da aprovação, da importância de sermos cumpridores da palavra, vai mostrar como que loucura é você se achar melhor do que alguém. E ele fala nesse sentido, acepção de pessoas, como é que você trata fulano melhor do que fulano B, porque todos são iguais diante de Deus. E ainda mais, se somos irmãos, somos ainda mais iguais do que os outros, né? Então, e no capítulo 2 ainda ele fala dessa loucura de você professar uma fé que você não vive, de você falar acerca de coisas que você, né, acredita que lhe são características, quando efetivamente você não tem qualquer demonstração prática daquilo que você acredita ser, né? Como contava-se uma piada, né, acerca de um
um governante, né, foi visitar um sanatório, e aí quando chegando lá, né, tinha uma pessoa que se achava Napoleão Bonaparte, né? Ele falou: vem cá, mas você não vai prestar continência para mim? Eu disse: claro que não, eu que te coloquei aí. E aí ele falou: mas como assim você me colocou aí? Eu que me coloquei aqui. Não, e você é quem? Eu sou Deus, né? Então veja que o fato de uma pessoa se achar alguma coisa, em absoluto, faz dela aquela coisa que ela acha. Então, tem gente que se acha cristão, mas qual é, né? Quais são os elementos comprobatórios de que você efetivamente é um cristão? E essa é a preocupação de Tiago, né? Para que, como a gente tem falado, e nunca é demais alertar, que naquele dia muitos dirão que são. Muitos se dirão, né, amigos de Jesus, irmãos em Cristo. Muitos dirão que são filhos de Deus. E o Senhor vai dizer explicitamente: nunca vos conheci. Quem são essas pessoas? Aqueles que amam e praticam a iniquidade. Quem são as pessoas que são os filhos de Deus? Aqueles que obedecem. Então está muito claro no Sermão do Monte, especial, capítulo 7 do Sermão do Monte. E agora Tiago fala sobre isso. Tiago fala dessas características. A primeira que ele já falou para a gente é a ação, como você deve agir, o que você deve fazer. E as obras aqui, como a gente já deixou claro, eu só estou recapitulando, as obras não são coisas que a gente constrói, mas é a vida que a gente vive. Então, a exemplo, né, do que já dizia João Batista, e a gente leu aqui recentemente: vão, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. Não achem que porque vocês vieram aqui, se batizaram, que agora está tudo ok. Não, isso aqui, se isso foi verdadeiro, é só o começo. Então, vão e produzam frutos dignos de arrependimento. E agora aqui, no capítulo 3 de Tiago, a preocupação de Tiago, né, com a fala, e a preocupação inicial de Tiago é ainda mais com aqueles que têm a responsabilidade de falar, que lhes é dado a prerrogativa de falar para o coletivo, né? Então, que são os mestres. E os mestres naquela época, a gente já falou sobre isso, inclusive falamos dos falsos mestres na segunda-feira, em Cosme de Farias. Eles tinham visibilidade na igreja, como tem até hoje, né? E muitos buscavam esse tipo de lugar justamente por esse tipo de visibilidade. Então eles não haviam sido separados por Deus, como o irmão José falou na segunda-feira, na semelhança, né, na época de Moisés, de Datã, Corá e Abirão, que queriam ser como Moisés sem terem sido chamados por Deus para exercer esse tipo de ministério. Então, veja que não é nada novo. Quando Arão também estava exercendo, né, ministério do sumo sacerdote, uma série de pessoas disseram: mas a gente também. E aí o Moisés foi lá, intercedeu e disse: ó, o senhor falou o seguinte, cada um vai botar a vara aqui, a vara que florescer, esse é o escolhido do Senhor para liderar as pessoas em relação ao primeiro sumo sacerdote, né, de Israel. E foi a vara de Arão que floresceu, confirmando, né, tendo essa confirmação da parte do Senhor, a sua liderança, né, naquele momento inicial do povo de Deus. E Tiago aqui, ele fala sobre isso, né? Então eu vou fazer a leitura com vocês a partir do versículo 1 para a gente se conectar de novo com o texto. Sabemos nós que já falamos dos versículos 1 e 2. Vamos dar continuidade. Então, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. De novo, eu falei sobre isso na segunda, eu estou relembrando. A ideia aqui de Tiago não é que as pessoas não busquem conhecer a palavra de Deus a ponto de ensinar para outras. A ideia de Tiago aqui é: não busque fazer isso pela motivação errada. Então, não digam de si mesmos que vocês são mestres, se efetivamente vocês não foram chamados pelo Senhor para isso. Veja, por exemplo, alguém tem dúvida de que João Batista era profeta? Não, mas quando João Batista foi questionado acerca de quem ele seria, ele disse: não sou profeta, não, só sou uma voz que clama no deserto, endireitem os seus caminhos.
Então, essa marca central, então essas pessoas que buscam, né, algum tipo de reconhecimento no desempenho do ministério, já é uma demonstração clara que não estão buscando o ministério da motivação correta. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, e eu tenho para mim que o Senhor colocou a nós como apóstolos, como os últimos, né? Então, na certeza de aquele quem mais é dado, mas lhe será exigido, e não o contrário. Então, no mundo a gente vê isso. Por exemplo, por que as pessoas querem ser presidente, governador, prefeito? Por quê? Para servir os outros? Não, para serem paparicados. O presidente tem não sei quanto segurança, não sei quantos cozinheiros, não sei quanto não sei o quê, casa disso, casa daquilo. Ele vai ser o que serve mais todo mundo? Não, ele vai ser mais bem servido em qualquer país, principalmente aqui no nosso contexto, aqui nacional. O governador é a mesma coisa, né? Tem lugares que a residência do governante se chama de palácio, imagina. Então, a ideia dessas pessoas em buscarem esse tipo de liderança é o contrário do que o princípio bíblico ensina. Então, o mundo age de um jeito, mas nós não somos do mundo, né? Embora muitas igrejas adotem um sistema muito parecido com o sistema do mundo, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui e não tinha vaga para mim. Como é que pode o pastor da igreja ter uma vaga para estacionar o carro, né? Não tinha ninguém para me servir, né? Um absurdo. Então, cheguei aqui sentindo dor, não tem massagista, que absurdo, né? Tem um médico particular, nada disso. Então, tem um médico aqui que ainda não formou, mas assim, a gente tem ressalvas em relação a alguns procedimentos que já foram feitos. Brincadeira. Então, a ideia é que na igreja, esse tipo de modus operandi, por assim dizer, não funciona, até porque, como o Tiago faz questão de frisar, nós somos coiguais. É por isso que eu falei com vocês na segunda-feira, só estou relembrando, quantas vezes Tiago vai repetir na carta a expressão meus irmãos. E a palavra irmão significa aquele que é igual a mim, aquele que está no mesmo patamar que eu, né? Não tem superioridade e nem inferioridade entre nós, né? Então, o fato, por exemplo, do irmão Paulinho cantar melhor, não significa que ele é melhor, né? Então, o fato do irmão Quinho não envelhecer, não significa que ele é melhor, né? Todos somos iguais, cada um tem sua peculiaridade. Por exemplo, eu tenho para mim que eu fico com as enfermidades. Então, a enfermidade de quase todo mundo eu peguei, né? Sem problema nenhum, naquele grande dia, né? O Senhor terá isso em consideração. Então, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E aqui o próprio Tiago se coloca nessa qualidade de mestre. Nós receberemos mais severo juízo. Em algumas traduções diz um duplo juízo, né? Mas aqui na minha diz mais duro juízo. Então, a ideia de que a gente tem que tomar mais cuidado, porque na realidade do reino espiritual, na realidade do reino de Deus, as coisas são bem diferentes das coisas do mundo. Então, o forte subjuga o fraco. Não é assim no mundo? No reino de Deus é o contrário. O forte suporta o fraco. Está sendo ensinado na carta de Romanos, por exemplo, né? Então, as coisas são diferentes no reino espiritual. E como cristãos, precisamos estar alinhados a esse tipo de postura. Então, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, eu queria convidar vocês aqui aos nossos passeios bíblicos, né? Vamos começar aqui na primeira carta de João. Versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Exatamente aquilo que eu já havia mencionado para vocês na segunda-feira. Então, mesma coisa que
Tiago fala, o apóstolo João está falando aqui de certa forma, olha, não é para a gente pecar, é para a gente procurar uma vida cada vez mais correta, limpando-se mais ainda. Mas nesse processo é preciso que a gente entenda as nossas próprias limitações. Então, mesmo que a gente não queira, nós iremos tropeçar. Sem querer, mas iremos tropeçar. E é exatamente nesse momento que o inimigo vai se aproximar, cumprindo o papel dele. Nós conhecemos o inimigo das nossas almas através de 2 nomes que lhes são mais comuns: Satanás e Diabo. O nome significa adversário, o outro nome significa acusador. Então, ele é um adversário que tem como função, que tem como uma das suas armas, a acusação. Então, pegar a gente nesse momento de tropeço, nesse momento de falha, e dizer: você acha que você é crente? Você acha que você é crente desse jeito? Fazendo isso? E é exatamente, a advertência de Tiago, a advertência de João, no sentido da gente, quando se sentir acusado pelo inimigo, a gente ter essa postura de buscar a Cristo. Então, todo tipo de humilhação que nos coloca de joelhos diante de Cristo é uma bênção. Lutero tem uma das suas histórias, que se contam, que Lutero ele ficava orando e muitas vezes ele ficava falando. Estou dizendo que ele é louco, me identifico muito com ele. E ele estava falando e dizendo e ouvindo, E teve uma hora que ele chegou a ouvir o próprio Satanás falar assim: você é um pecador miserável, Lutero, você acha que você vai para o céu? E aí ele naquela hora se aliviou. Disse: obrigado, Satanás, porque eu tinha me esquecido disso, que o Senhor Jesus morreu por pecadores miseráveis como eu. Então, na nossa ilusão, e principalmente a gente que vive nesse universo, eu não gosto de falar muito assim, mas é necessário, num universo meio que hipócrita, evangélico, onde as pessoas dizem ter uma espiritualidade que jamais, não é que jamais elas tiveram, é que jamais ninguém teve. Hoje você vê no nosso meio, mesmo tendo essa vida tão secular, e nós somos tão agredidos pelo mundo, por conta das tecnologias e de tantas coisas que não tinham antes, que temos agora, e você vê mesmo nessa realidade pessoas chamando para si e fazendo autopropaganda de uma espiritualidade maior do que a dos apóstolos. Por exemplo, como uma pessoa se atreve a se autodenominar apóstolo em pleno século XXI? Avocando para si uma paridade com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João. Será que eles têm a vida que esses homens tiveram? Mas eles se autodenominam. Dizem ter uma proximidade com Deus, o tal do Benihim. A proximidade que ele diz ter com Deus, nem o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou me lembrando de uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi, eu acredito ser o evento mais espiritual que eu já vivi, mas foi há 14 anos atrás. E o Benihim dizia que todo dia o Espírito Santo batia papo com ele na cama. Tinha hora que ele tinha que dizer: Espírito Santo, me deixa em paz. Imagine. Você acredita nisso? Então, e as pessoas vão ao delírio com esse tipo de anedota, acreditando verdade a mentiras que são lavadas. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter enquanto cristãos. Somos pecadores, mas a importância nós não queremos ser. Então, não é você aceitar o pecado, é você entender a sua realidade para que você possa lutar da forma correta. Então, não devemos nos colocar um peso exagerado, porque senão vamos ficar paralisados, e também não podemos achar que estamos sem peso algum, porque vamos entrar num estado de libertinagem como muitos vivem, infelizmente. Então aqui o apóstolo João diz, versículo 2, só para a gente fechar essa passagem, aqui
1 João, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele quem faz com que nós sejamos vistos como aceitos diante de Deus. É isso que significa a palavra propiciação. Tanto que, se você se lembrar do Antigo Testamento, você vai ver que em cima da Arca da Aliança tinha algo chamado de propiciatório. Era onde o sangue do animal era aspergido, justamente para que houvesse ali a confirmação dessa aliança entre Deus e o seu povo. Deus se reconciliando com o seu povo por meio do sangue. E aquele sangue, como a gente já estudou em Hebreus, o sangue de animais nunca purificou ninguém. Eles apontavam para o sangue que viria purificar todos que creem, o sangue de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E para ficar claro, não é que todo mundo vai ser salvo, é pessoas de todo mundo serão salvas. Aqui é um incentivo à evangelização. E ainda mais uma confirmação àquilo que a gente já leu em Tiago. Não podemos fazer acepção de pessoas, porque o Senhor vai salvar todo tipo de pessoa. Por exemplo, imagine, o irmão vai em um determinado ambiente e tem lá um multimilionário. O irmão José vai lá nesse ambiente. E o multimilionário é evangelizado. E chega o irmão Paulinho e o irmão Quinho. Eles vão tomar um cafezinho, o multimilionário se assenta ali, e é evangelizado e crê. E é salvo. Com certeza ele não vai ser multimilionário por muito tempo. Mas é algo que é possível. E na Bíblia a gente tem um multimilionário, Zaqueu, que se converteu. Né? A expressão riquíssimo só aparece no Novo Testamento uma única vez e atribuída exatamente a Zaqueu, que era o principal, né, dos publicanos de Jericó. Então a gente precisa entender que a acepção de pessoas não deve ser nem para um lado nem para o outro. Mas nessa época de política, não, só evangelizo de tal partido. É brincadeira, né? É por isso que a gente, como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa manifestação política, para que a gente não acabe afastando pessoas que a gente deveria aproximar de Cristo. Né? Não digo que você não tenha, né, direito de ter um posicionamento político. Eu só quero te lembrar que a gente abriu mão dos nossos direitos quando a gente se tornou cristão. Então, eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Por isso que sempre quando alguém me pergunta qual é o meu voto, eu sempre respondo: ele é secreto. Ainda bem que a gente mora num país, né, que o sufrágio é secreto. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Exatamente na mesma linha que Tiago está falando no capítulo 2. Como é que você diz tem fé e não guarda os mandamentos do Senhor? Então, pegando, né, o que Tiago ensinou para a gente no capítulo 2, é isso daqui que João está ensinando para a gente também no capítulo 2 da sua primeira carta. Dizendo, você diz que é de Deus? Obra. Qual é a obra? Você guarda os mandamentos dele. Então, vamos voltar agora para Tiago. Amém? Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, toda vez que você encontrar um cristão, né, eu tenho um pastor que eu gostava muito dele, assim, né, depois ele começou a fazer algumas coisas que a gente não prova, mas ele falou que uma vez ele pegou um avião, né, com uma pessoa, começou a conversar com essa pessoa se dizia cristã e disse que tinha uns 14 anos que não pecava. Você fica imaginando, né? Será que a pessoa não foi arrebatada, não percebeu? Né? Será que realmente aquela pessoa está aqui na Terra, ou será que é ilusão de ótica, né? Então, mas tem pessoas na igreja nesse nível, principalmente esse pessoal ligado ao ministério de oração, que nem existe, né? Que a gente já lembrou que o ministério de oração pertence a todos os cristãos. Todos nós devemos orar uns pelos outros. Mas um grupo específico de pessoas em determinadas instituições religiosas dizem que são mais espirituais do que outras e intercedem. E a sua intercessão produz um efeito assim, meio que cinematográfico mesmo, né? E a gente não acredita dessa forma, porque a Bíblia não vai nessa direção. Mas continuando aqui, se alguém não tropeça
em palavra, e agora o Tiago vai começar a falar dessa parte do corpo que vocês estão bem tranquilos, amém? Amém, irmão? A gente está com enxaguante bucal, daqui a pouco, no final, quem não sentir, a gente vai dar uma gargarejada, vai dar uma melhorada, né? Eu ungi durante uma semana esse enxaguante bucal. Então, meus irmãos, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E agora, de novo, lembrando, a palavra perfeito significa que a pessoa é infalível? Não. Perfeito fala de que a maneira como você fala evidencia se você é alguém maduro ou se você é alguém imaturo. É por isso que, vamos aqui comigo, se vocês puderem, em 1 Coríntios, uma igreja que estava se achando mega espiritual e que o apóstolo Paulo coloca eles no devido lugar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, olha a expressão, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas falei com vocês como a carnais, como meninos em Cristo. Justamente o que Tiago está falando. Então, se você não sabe falar direito, a evidência é que, na melhor das hipóteses, viu, você é menino na fé. Porque você pode também nem ser da fé. Existe essa hipótese, né? Você nem ser um regenerado. Mas supondo que a regeneração tenha acontecido e você está falando de uma forma inapropriada, então você está mostrando, evidenciando imaturidade, despreparo, desqualificação em falar, né? Exatamente como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Veja, contendas e dissensões, elas são propagadas quase 100% das vezes através do mau uso da fala. Você já viu alguém produzir contendas e dissensões calado? Eu também nunca, mas vai que, por isso que eu fiz a pergunta, né? Daqui a pouco de vocês vai falar, eu já vi, pastor. A pessoa fez e aí criou uma confusão danada. Mas se a pessoa fez ela fez algum barulho, né? Então veja que quando ele fala aqui de invejas, contendas e dissensões, ele está falando do uso inapropriado da língua. Versículo 3 ainda. Contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Então, voltando lá para Tiago, capítulo 3, versículo 2. Se alguém não tropeça em falar, o tal é perfeito, maduro. Então, aqui agora, nós somos chamados a essa reflexão, né? De sermos maduros na fé. A ideia que Tiago tem aqui é a mesma de Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. Então, a mesma coisa Tiago está falando. Veja só que Tiago fala primeiro momento, Tiago está falando das provações, das tentações. Amém? Essa semana alguém chamou a provação para trocar uma ideia? A provação bateu na porta e falou, não, o pastor falou, sente aqui, vamos tomar um cafezinho, sua aprovação, né? Eu não estava muito querendo, mas me disseram que era para fazer isso, senão você não me deixava em paz. Então, fique feliz quando passar pela dona aprovação, irmãos. A dona aprovação é gente boa. Ela veio para te melhorar. Não estou entendendo porque vocês tratam as bichinhas mal, né? Não estou entendendo. Vou repetir de novo. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar
coisa alguma. E eu vou ler o versículo que vocês mais gostam de Tiago. Eu tenho certeza que estava assistindo falta. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Amém? Então, mais uma provação te visitou essa semana? E aí você botou as duas para sentar, apresentou uma a outra, né? Você pegou enfermidade com um problema financeiro e disse: se conheçam, dialoguem entre si. Vocês dois vieram para me perturbar, mas assim, eu entendo que é a parte de Deus para me abençoar, então vamos trocar ideia, né? Provação. Então, é isso que Tiago está falando. Se a gente acredita que Deus está no controle de tudo, por mais que a gente, né, fale desse tom de brincadeira, e temos essa autorização da parte de Deus para essa alegria santa, mas a ideia é que é isso mesmo, né? As provações, elas estão na nossa vida para nos abençoar, para levar a gente a esse estado de maturidade que vai ser demonstrado nas nossas ações, como foi dito aqui no capítulo 2, e agora na nossa fala. Então, como é que você evidencia que você é um cristão maduro? Pela maneira que você age e pela maneira que você fala. Então, mas eu ajo de tal forma que eu sou um crente maduro. Mas e se quando você fala daquele jeito, né? Então já não tem essa maturidade toda. Tem gente que acha que se ficar calado, está tudo certo. Não está tudo certo. Então, nós temos que saber quando falar e como falar. A pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, nisto comete pecado. Então, tem pessoas que se acham mais espertos que Deus e mais espertos que o diabo. Então, eu não vou pecar jamais no pecado da língua. Como? Eu não vou falar. Eu vou fazer um voto de silêncio. Deus mandou você fazer isso? Você imagina Jesus fazendo voto de silêncio? Coitado da gente! A gente ia saber grande parte das coisas que a gente sabe hoje. Não, irmãos, você tem que falar. Só que a grande questão é você tem que saber como falar. E é isso que dá trabalho. É muito mais fácil não falar do que saber como e quando falar. Por isso que a gente vê esses extremos, né? O extremo normalmente é sempre o caminho mais fácil. Ou você fala tudo que vem à mente, né, e sofre as consequências disso, ou você não fala nada e também vai sofrer as consequências disso. Então, o cristão, ele sempre tem um caminho apertado à sua frente. Aqui, nesse sentido, eu preciso saber como, quando e o que falar. Então, isso vai demonstrar a minha unidade com Deus, a minha conexão com Deus por meio do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vai nos dar dessa sabedoria. E veja, eu preciso de quem para falar? E para saber como e quando? Sabedoria. Tiago já ensinou a forma da gente obter sabedoria de Deus. Qual é? Pedir para Ele. Senhor, eu não sei como falar isso para tal pessoa. Ele vai te dar essa sabedoria. Senhor, quando Paulo chega a orar, que o Senhor nos abra a porta, a palavra. Significa o quê? O Senhor abrindo a oportunidade para que a mensagem seja propagada. Então, devemos buscar essa sabedoria no falar da parte de Deus, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, maduro e poderoso para também refrear o corpo. Tiago vai nos ensinar algo que muitas vezes a gente tem uma tendência natural a rejeitar. É muito comum isso, muito mais comum, né, do que a gente pensa, infelizmente, né? A Bíblia fala determinadas coisas e na nossa mente a gente tem uma rejeição em assimilar. Aqui é um dos casos, né? Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer que se você não for fiel no pouco, você não será fiel no muito. Mas na maioria das vezes, o que a gente acredita? O contrário. Então a gente diz assim: eu estou tão ocupado que eu não estou podendo dar essa atenção à minha vida espiritual. Quando eu tiver mais tempo, aí eu darei
mais atenção à minha vida espiritual. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz o contrário. Se você não for fiel a Deus nesse pouco tempo que você tem agora, com muito mais tempo, você vai ser ainda mais infiel. Entenda isso também em relação às finanças e em qualquer área da nossa vida. Aqui é a mesma coisa. Aqui Tiago está dizendo para a gente que se a gente dominar a língua, a gente consegue dominar o corpo. Na maioria das vezes a gente pensa o contrário. Que não, que a língua e o corpo não tem qualquer tipo de conexão, de ligação. E Tiago está dizendo que existe uma ligação entre eles. Se você conseguir dominar a sua língua, o mesmo domínio próprio que você utiliza para o domínio da língua, vai ser o domínio próprio que você vai utilizar para dominar o restante do seu corpo. E aqui ele coloca a língua como uma parte do nosso corpo mais difícil de ser dominada. E se a gente conseguir dominar ela, as outras partes do corpo se tornarão mais fáceis. A semelhança, segunda-feira a gente vinha conversando, a irmã Gisele falando, sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, Jesus vai dizer que ela é a chave para entender todas as outras parábolas. Então veja, existem passagens bíblicas que às vezes a gente não dá a devida atenção. Aqui é uma delas. Então, preste atenção na fala. Na sua fala. De novo, porque é verdade, pastor, eu vindo para cá, eu vi uma pessoa falando uma coisa e eu achei aquilo absurdo. Tiago não está falando para você tomar conta da vida dos outros agora. Tiago está falando para você tomar conta da sua. Aí quando você tirar a trave do seu olho, você vai ajudar o outro no cisco que está no olho dele. Então entenda que o que Tiago está falando aqui é para são elementos para um autoexame preciso. Para que você saiba, enquanto cristão, que tipo de cristão você é. Em que altura da caminhada você está? Será que você é um cristão maduro? Ou você está como aqueles lá de 1 de Coríntios que se achavam espirituais, mas Paulo diz, vocês não são, vocês são carnais, vocês estão agindo como meninos na fé. Então, essa é a preocupação de Tiago, que as pessoas se examinassem e pudessem atestar acerca de si mesmo. Se são ou não pessoas efetivamente aptas ao serviço cristão, a caminhada na fé. Então aqui, poderoso para também refrear todo o corpo. Então a pessoa que consegue dominar a sua língua, ela vai conseguir, por exemplo, dominar a comida. Vai conseguir dominar quando acorda, quando levanta. Vai conseguir dominar, se deve ir a algum lugar ou não. Então, uma série de coisas que para a gente é difícil, mas, como cristãos, se nós nos colocarmos nessa direção que a Bíblia ensina, as coisas irão fluir da forma correta. Por exemplo, irmãos, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você percebe que tratar essa questão na nossa vida deveria ser prioridade. Se nós conseguirmos lidar no dia a dia, por quê? Porque jamais eu vou poder dizer que já sou tratado nessa área. Mas se eu consigo batalhar diligentemente, se eu consigo agir de tal forma que dia a dia a preocupação com as coisas materiais não me dominem, eu vou conseguir fazer muitas outras coisas espirituais que às vezes eu não estou conseguindo. Porque muitas coisas que talvez a gente não esteja conseguindo fazer, sem perceber, elas estão conectadas com essa raiz. Qual é? O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então, veja que a Bíblia, ela traz esse tipo de sabedoria, que não é só para você decorar, é justamente a sabedoria de você aplicar no caso concreto, de você aplicar principalmente na sua vida.
Então, como é você em relação à raiz de todos os males? Você está capinando, e a ideia de Paulo é mais ou menos assim. É como um mato. E se você capina hoje, daqui a 2, 3, 4, 5 dias, se você não capinar, vai crescer de novo. E você vai precisar estar constantemente ali. Porque senão ele vai estar crescendo e vai começar a atrapalhar a sua forma de ver as coisas. Então aqui, ele fala que aquele que consegue, né, dominar a palavra é poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago, ele vai empregar 3 metáforas, né? Ele vai dar 3 exemplos, ele vai usar símbolos. Metáfora é isso, você vai usar símbolos que significam alguma coisa, como as parábolas, né? Então, quando Jesus diz, vocês serão pescadores de homens. Você já pescou alguém? Você usou que vara? Qual foi a rede? Então, isso é alguma metáfora. Ele vai dizer que nós somos, né, pescadores de homens, ao passo que a gente evangeliza, e as pessoas são, pela graça de Deus, atraídas a Cristo pela propagação do Evangelho. Aleluia. Então, aí, isso que é uma metáfora. E aqui ele vai usar 3 tipos de metáfora. Ele vai usar primeiro o freio, depois ele vai usar o leme e ele vai usar o fogo. O freio ensina controle. Então, por exemplo, vocês que dirigem carro, vocês podem ter carro sem embreagem, que é o chamado carro automático. Mas já viu carro sem freio? Não. Pode carro sem freio? Mas não pode nem bicicleta sem freio. É desespero. Ainda mais num lugar com ladeira, como Salvador, né? Então não pode. O freio simboliza o quê? Controle. Então, imagine um carro que chega a 500 km por hora sem freio. Misericórdia. Então a pessoa se preocupou em botar o carro para acelerar o máximo possível e se esqueceu que em algum momento ele teria que frear esse carro, né? Então, cuidado. Tem também a ideia do leme. O leme, né, ele dá o quê? Direção. É parecido com o volante, né? O que ele dá? A direção. Então, quando você quer mudar a direção, você mexe no leme. Então, o leme vai, inclusive, mostrar se a gente vai conseguir chegar no nosso destino. E se eu não tiver direcionado corretamente, eu jamais vou conseguir chegar ao algo que eu almejo, né? E, finalmente, o terceiro exemplo é o fogo, que já ensina a gente que a língua tem um poder destrutivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, não somente nessa relação do controle, né, do freio, da direção, mas também porque podemos destruir. A gente pode destruir em segundos coisas que a gente passou décadas para construir. Ainda mais hoje, que a gente tem tudo filmado. A pessoa te filma e em 30 segundos a sua imagem, a sua fala estão no mundo inteiro. Acontece o fenômeno, né, de viralizou. Quando viraliza, né, um vídeo, a pessoa, são milhões de pessoas acessando simultaneamente aqui. Então, cuidado. E o que Tiago quer mostrar para a gente é justamente que a língua, ela engana muito, ela consegue muitas vezes não ter a nossa atenção, que deveria, pelo tamanho que ela tem. Então você acha que porque a língua é pequena, ela não causaria tanta destruição. E a Bíblia vai dizer, cuidado, né? Não é assim que o reino dos céus funciona. Né? Nós precisamos ter atenção com essa parte do nosso ser que é a fala. Inclusive, irmãos, isso é um atributo divino que nos foi compartilhado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo poder da palavra. Então, se você pegar, vamos lá rapidamente, Gênesis. Ei, glória a Deus. Deus puro.
Por exemplo, eu vou dizer agora, Senhor, meus problemas todos vão embora, né? Eles vão embora, pastor? Não custa tentar, né? Mas eu acredito que não. Mas aqui, quando a gente pega Gênesis 1, versículo 3, por exemplo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus precisava dizer para vir a existir? Não é que ele precisava, ele escolheu que as coisas seguissem essa ordem. Falamos, agimos. Então, nessa sequência, então, no caso nosso, né, nós oramos, nós refletimos, pensamos, e depois a gente fala, e depois a gente age de forma a confirmar a nossa fala. Então, assim como Deus compartilha, né? E olha que coisa, versículo 5. E Deus chamou a luz de dia. Então, veja, Deus está falando. Eu acho que a parte, né, do dia que tem luz, eu vou chamar de dia. E a parte do dia que não tem luz, eu vou chamar de noite. Então, quando o Senhor nomina o dia de dia e a noite de noite, Ele está fazendo isso por meio da fala, da palavra. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando nós não agimos de forma prudente na nossa fala, nós estamos profanando aquilo que o Senhor nos deu para abençoar. Então, profanação é exatamente isso. Por exemplo, uma revolta que aconteceu, isso é um fato histórico. Tem 2 livros na Bíblia que não está na nossa Bíblia, que são, na verdade, livros históricos, que estão na Bíblia dos católicos, mas não são livros inspirados, são livros históricos, que é a revolta que conta a revolta dos Macabeus. Né? A Bíblia dos católicos tem lá Macabeus 1 e 2. E Macabeus era uma família judaica influente, que liderou uma rebelião no século IV, se não me engano, antes de Cristo, justamente porque um líder que havia, né, um daqueles generais de Alexandre o Grande, se não me engano, quando foi dividido lá o reino, Alexandre o Grande dominou grande parte do mundo, e ele morreu muito jovem, morreu, se não me engano, antes dos 30, e os seus principais generais dividiram, né, aquele domínio todo que Alexandre teve entre eles. E aquela parte ali da Judéia ficou para esse que era Etíoco Epifânio, se eu não me engano o nome dele. E a pretensão dele era tirar todo tipo de cultura que ele achava que os povos dominados eram pessoas burras e achava que a cultura boa era a cultura grega. Então ele queria tirar a religião, todo tipo de cultura local e impor a cultura grega nos locais que ele, né, exercia domínio. E querendo isso, ele entrou no templo do Senhor, lá em Jerusalém, e sacrificou um porco, que é um animal impuro, segundo a lei, no altar do Senhor. E o que foi que ele fez? Ele profanou o altar do Senhor. E aquilo estimulou uma revolta, a chamada revolta dos Macabeus, e eles conseguiram expulsar, né, esses invasores que dominavam a região, e eles tiveram, né, um período de quase 70 anos. Depois vieram os romanos e dominaram tudo. Na época do Senhor Jesus, já eram os romanos que estavam dominando há bastante tempo aquela região. Mas o que eu queria dizer para vocês é exatamente, a gente faz a mesma coisa quando a gente usa a nossa boca, usa a palavra que Deus nos concedeu para coisas erradas. A palavra deve ser usada de forma correta, e aí ela produz o bem. Ela foi feita para isso. A palavra foi feita para produzir o bem, a semelhança do próprio Deus quando cria as coisas. Ele cria pelo poder da palavra. No Evangelho de João nós temos que a palavra era Deus. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. Então, veja que não é simplesmente a língua. É por isso que minha tradução, né, ele diz: aqueles que não tropeçam na palavra. É mais apropriado, porque a ideia não é só a língua, a ideia é a palavra. E a palavra não existe. A palavra não fala somente do elemento sonoro. Eu estou fazendo uso, né, de alguns símbolos com a permissão
da nossa estudante de letras. Então, a palavra ela não tem somente o elemento sonoro, ela tem um elemento significativo. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês banana, o que vocês pensam? Uma fruta, não é? Amarelinha, que a gente gosta, que tem bastante vitamina B, não é assim? Então, banana. Mas se eu chego na Alemanha e falo banana, vai produzir o que para eles? Nada, não sei nem como é banana em alemão. Né? Provavelmente eles não vão entender nada do que, quando eu falar banana. Né? Não tem talvez nenhuma palavra deles, até porque a fala deles é mais letra do que vogal. Você já viu o alemão falando? Né? Então, eles não vão entender. Então, quando a gente fala palavra, não é só o ato de você abrir a boca e falar alguma coisa, mas é a ideia daquilo produzir significado. A pessoa entendeu o que você falou. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala uma coisa sem a intenção de ofender. Mentira. Se você estava sem a intenção de ofender, você deveria pensar e orar antes de falar, para que aquilo que você vai falar só produza o bem e não produza qualquer mal. Então, esse é o cuidado. Então, vai muito mais além do que simplesmente a língua, e aí você fala assim, não fala desse jeito. Fala da intenção, irmãos. A intenção do coração. Qual a sua intenção quando você falou isso? E por mais que você, às vezes, tenha dificuldade de admitir isso diante das pessoas, nós sabemos que Deus sabe das intenções reais do nosso coração em tudo que a gente faz e deixa de fazer. Então, a palavra, ela traz a nós esse senso de responsabilidade, inclusive na intenção com que a gente fala o que fala. É por isso que Jesus colocou da seguinte forma: aquilo que você fala vai revelar, inclusive para você mesmo, o que está no seu coração. Porque a boca vai falar que o coração está cheio. Jesus mostra para a gente que há uma conexão direta entre o coração e a fala. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Quando você está falando coisas muito duras assim para os outros, normalmente é porque você está na pegada de Éfeso. Pastor, mas assim, então eu não sou sincero, eu mando a real. Cuidado com essa real, é para você mandar o espiritual. Né? Então, cuidado com a sua fala. É claro, irmãos, assim, entenda, para a gente tomar cuidado com extremismos. Então, quer dizer que qualquer coisa que você falar que ofender alguém é pecado? Não, às vezes a pessoa vai se ofender do nada. Então, Deus sabe qual é a intenção do seu coração. É isso que a gente tem que pensar. De novo, porque Tiago já havia dito, e agora eu quero repetir a vocês, e algo que a gente já falou alguns estudos atrás, versículo 19 do capítulo 1: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para... E esse tardio não é que você demore para falar. Esse tardio é, você vai refletir, você vai pensar, você vai orar, você vai buscar sabedoria em Deus, sem pressa para falar. Porque uma vez que você fala, você tem responsabilidade em relação ao que você falou. Você vai ter que falar, mas tenha muita certeza quando você fizer isso. Pastor, isso dá um trabalho. Eu sei, irmãos. É por isso que o caminho é apertado. A gente se sente, principalmente na fala, a gente se sente pressionado de todos. Pastor, se eu falar vai acontecer isso, se eu não falar vai acontecer aquilo, e se eu falar desse jeito, e se eu falar daquele jeito, e agora? Agora você está onde deveria, pressionado de todos os lados. Esse é o caminho que leva para o céu, não é esse? O caminho que leva para o céu qual é? Apertado, que significa em grego pressionado de todos os lados. E na fala, que essa responsabilidade que a gente tem, desse atributo que é divino e que foi compartilhado com a gente na comunicação,
não seria diferente. Então, continuando, versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos. Eles, eu não ando de cavalo, né? Tiago está dando um exemplo, irmão. Então, pastor, como é que é isso? Nem eu sabia, irmão. Não entendo nada dessa vida de fazendeiro. Nem, se fosse Calmon, eu entenderia. A pessoa tem um Aras em São Felipe, né? Aras Rita. Por que será? Né? Então, uma homenagem, né, à sua... Então, aqui, quando o Tiago fala que se coloca freio, porque realmente na boca do cavalo, aquela corda ali, quando você puxa, é para que ele pare. Força essa parte aqui da boca e ele sente meio que empina a cabeça ali, justamente para parar se ele estiver correndo, se ele estiver andando. E aí Tiago vai usar, né, dessa analogia para mostrar isso. Que um pequeno instrumento na boca do animal orienta um corpo muito maior. Você já viu o tamanho do cavalo em relação à boca dele? Pois é, o freio é menor do que a boca, mas vai orientar o corpo inteiro. Então, a lição aqui que a gente ouve não é somente sobre tamanho, mas sobre essa desproporção entre causa e consequência. Como assim, pastor? Imagine que alguém, né, joga, aquilo que a gente acende como o nome daquilo, palito, né, de fósforo. Sem querer, a pessoa querendo apagar o palito de fósforo, joga no chão. Só que tinha lá no chão grama seca. E aí, aquilo produziu um incêndio imenso. Começou como? Palito de fósforo. A pessoa querendo apagar o palito, né? Estava lá já achando quase apagando, jogou no chão. E aquilo produziu um incêndio enorme. Então, o que Tiago quer mostrar é exatamente isso. Cuidado. Porque, às vezes, você fala uma frase que produz consequências imensas. Por exemplo, existem pessoas que se suicidam porque você falou uma frase para elas. A pessoa já estava pensando nisso. E, de repente, você fala algo e aquela pessoa entra no seu quarto e tira a sua vida. Como é que você se sentiria? Né? Isso é só um exemplo. Real, diga-se de passagem. É por isso que existe um crime. Apologia ao suicídio é crime. Né? Você sabe que uma pessoa está querendo tirar a sua vida, você não tem que incentivar. Você tem que ajudar a pessoa a desistir dessa ideia maluca, né? De tentar tirar a sua própria vida. Então, por isso, cuidado, né? Não se engane, porque a palavra é pequena, uma frase pequena. Não vá nessa direção de tamanho. Saiba que o poder é grande. Por exemplo, se você vê uma quantidade de explosivo que explodiria esse quarteirão, talvez você ficasse horrorizado. Uma quantidade pequena, sabe? Sei lá, 500 gramas de determinado explosivo pode destruir esse quarteirão inteiro. Então, você tem que ter cuidado. Né? É isso que Tiago quer mostrar para a gente aqui. Ora, nós pomos freio na boca, ou nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. A nossa fala tem que ser uma comprovação da nossa obediência a Deus. Então, você fala segundo a vontade de Deus. Eu acho interessante, Pedro está tentando se esconder. Lembram que Jesus foi preso? Pedro está tentando se esconder lá, querendo saber o que vai acontecer com Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava com receio de ser preso. E uma criada conversa com ele, ele fala alguma coisa, ela diz, mas você fala como ele. Veja que a nossa fala nos identifica. Então, às vezes você, aqui por exemplo, na nossa cidade, Salvador, uma cidade turística,
Então você conversa com determinadas pessoas em determinados pontos da nossa cidade e você percebe pela fala que aquelas pessoas não são daqui. Por conta do que a gente chamaria de sotaque, né? Em outros lugares chama de acento. Mas a gente chama aqui essa expressão sotaque do sul, sotaque do norte, sotaque do não sei aonde, né? Então, sotaque do interior. Então, a maneira como a pessoa fala acaba denunciando de onde ela é. E aqui é nesse sentido. Quando você é de Deus, a sua fala é uma fala que obedece a esses princípios. Por exemplo, o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Então, quando você fala, veja que foi a fala de Estevão que chocou muitas pessoas quando ele sofreu seu martírio. Ele estava lá, né, sofrendo apedrejamento, e ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a nossa fala vai evidenciar se nós estamos em obediência ao Senhor ou em rebelião. Por isso o cuidado que a gente tem. Continuando. Pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então cuidado, porque poucas palavras podem alterar reputações. Você imagina, por exemplo, você chega para alguém e diz: sabe aquela pessoa maltrata os pais. Você sabe se isso é real? Depois você vai ver, aí foi fulano que falou para fulano, que falou para fulano, que falou para fulano, que falou para fulano, que viu em um determinado momento que ele olhou de lado para o pai. E aí foi falando, e a pessoa que nunca fez, que trata o pai super bem, agora está com essa fama de que maltrata os pais, porque um grupo de pessoas irresponsáveis decidiu falar. Não sei se vocês recordam-se de um episódio que aconteceu há muito tempo atrás, de crianças que, numa brincadeira, inventaram uma história de um professor, de uma babá, de um grupo, numa escola dessas de jardim da infância. Tem muito tempo isso, acho que tem mais de 20 anos. E a escola foi depredada, os donos da escola perderam tudo. E quando foram fazer a investigação, identificaram que as crianças estavam brincando, que aquilo foi para elas uma brincadeira que eles resolveram fazer em relação à direção da escola. Mas e agora? A pessoa já tinha perdido tudo. Qual é a responsabilidade que a gente tem que ter naquilo que a gente fala? Então, cuidado, irmãos, né, com aquilo. Hoje, por exemplo, eu venho dessa área do direito e um professor meu de penal dizia isso, que a prova testemunhal é a prova pior de todas. Porque as pessoas falam coisas assim absurdas. Como por exemplo, e a gente sabe que isso é verdade porque a gente vê na Bíblia. Vocês se lembram do julgamento de Jesus, né? Aquelas testemunhas. Vimos ele falar no templo que iria destruir o templo. E depois, em 3 dias, ele ia construir. Ele é um feiticeiro do mal. Né? Essas eram as testemunhas que testemunharam contra Jesus. Hoje é a mesma coisa. As pessoas vão na justiça e falam coisas que sabem que não é verdade. E daqui que você prove que aquilo não é verdade, é um trabalho imenso. Porque determinadas pessoas escolheram prejudicar a sua vida por meio de um testemunho falso. Isso é muito mais comum do que se imagina. Né? Eu, inclusive, sou alvo. Ainda bem que eu sou alvo, né? Eu não gerei, graças a Deus, porque senão não estaria aqui. Então, cuidado para que você não seja instrumento disso. E, pastor, mas eu nunca criei, eu só passo.
Pois é, irmãos, vocês sabem que o motorista que ajuda aos assaltantes a fugirem do assalto ao banco, ele é tão culpado do assalto quanto aqueles que assaltaram. A pessoa que planejou o assalto, que não participou de nada do assalto, é tão culpado do assalto quanto todos aqueles que participaram do assalto. Então, o crime muitas vezes é praticado por diversos coautores. Assim também o pecado. Então, como eu expliquei para vocês, se eu não me engano foi no domingo ou foi na segunda-feira, as notícias falsas, uma fala mentirosa, ela chegou até você. Até aqui você tem responsabilidade nenhuma. Mas a partir do momento que você passa isso aqui, a responsabilidade foi totalmente sua. Pastor, mas foi fulano que me falou sobre isso. Pois é, mas foi você que escolheu propagar a fala de fulano sem ter certeza absoluta que aquela fala era verdadeira. Sua responsabilidade é tanto quanto a de fulano. Não, mas foi fulano que criou e você propagou. Então, diante de Deus, o cuidado que a gente tem que ter é grande. Então, eu não tenho responsabilidade, a priori, sobre o pecado dos outros, mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. E agora aqui, sobre o que eu falo. Então, quando você compartilha alguma coisa, quando compartilha uma notícia, você sabe se aquilo é verdadeiro? Ô, irmão, a maior parte do conteúdo da internet é tudo falso. Porque você compartilha, eu vejo os crentes compartilhando umas coisas, eu falo, não é possível. A pessoa sabe que isso daí não tem conexão nenhuma. Que é uma coisa totalmente, alucinação pura. Ah, pastor, mas assim eu não sabia se era verdade. Se não sabia, não faça. Porque tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Então é exatamente isso que Tiago está tentando mostrar para a gente. Olha, tem que ter freio. Tem que saber que você precisa refrear sua língua. Quando você estiver com muita vontade de falar, pare. Muita vontade. Pastor, eu vou dizer uma coisa, fulano me falou um negócio. Vê aqui, ó. Ainda bem que só veio até aqui. O problema é se só use daqui. Aí ia ser o problema. Porque ele não podia pegar e voltar de volta. Então, se fulano falou um negócio pra você e você... Ó. Por isso o freio. O cavalo quer ir pra lá. E aí você diz, não vai não. Então, nós vamos ter vontade de falar coisas que não devemos. E isso é ser humano. Isso é ser cristão. A gente tem vontade. Não deveria, mas a gente tem. Estamos nesse processo de santificação, não é isso? Mas a gente tem que colocar o que na nossa boca? Freio. Então, eu estou com a vontade de responder. Já orou? Para ver se é para responder, como responder, quando responder. Então, cuidado, irmãos, Porque esse é o exemplo que o Tiago está dando. Coloque freio na sua boca. Para você usar a sua boca de forma produtiva. Então, o cavalo, quando bem utilizado, era o melhor meio de locomoção naquela época. Mas se você não utilizar o cavalo da forma correta, você pode trazer destruição para a sua vida, inclusive. Agora, Tiago vai dar um outro exemplo. Amém? Amém. Pastor, vamos ficar só no cavalo? Eu já entendi que eu falo demais. Não, você ainda não entendeu. Versículo 4. Vede também as naus. O que são as naus, irmãos? As naus, pastor, são aquilo que é o contrário dos sinos. Ou você diz sinos, ou você diz naus. Não é isso. Naus quer dizer navio. Então, olhe os barcos.
Como é que eles andam? Como é que o barco é conduzido? Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, mostrando, que muitas das embarcações daquela época, na sua grande maioria, elas eram guiadas, elas se moviam pela força do vento. Hoje, então se usava os remos muito pouco assim, se usava os remos para uma direção, para sair mais rápido de algum determinado lugar, mas o movimento básico do navio era pelo vento, era pelas velas. E é isso que ele está dizendo aqui. Eles são levados pelos ventos fortes, mas eles se viram com um bem pequeno leme. Então ele pega essa figura do navio e você pega a vela. Você já viu aqueles barcos a vela? E aí tem aquelas velas enormes, que é justamente pela força com que o vento bate nelas, que o navio é guiado por cima da água. Mas o que vai dar direção àquilo ali? Um leme que, comparado ao tamanho do navio, ao tamanho do mastro, o tamanho das velas, é muito menor. Mas ele vai dizer que é isso daí que está dando o quê? A direção. Inclusive, se você vai bater num rochedo ou se não vai bater, quem é que vai dizer? O leme. Se você não tomar cuidado, o vento te lança e você bate no rochedo, e você bate em outro navio. Então, ele mostrando que não é só força, você precisa de direção. Então, a língua, ela precisa ser bem direcionada. E você sabe que a maioria das coisas que a gente fala, nós ouvimos antes. É por isso que é tão perigoso as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Se você anda com determinadas pessoas que falam de determinado modo, daqui a pouco você também está falando igual. Então, mostrando como essa responsabilidade, de você entender que, por mais que a palavra não pareça ser algo grandioso em relação a uma série de outras coisas que estão ao nosso redor, é por meio da palavra que a maioria das coisas são conduzidas. Por exemplo, uma relação entre marido e mulher, em grande parte, ela vai ser conduzida pelo diálogo. Se marido e mulher não conversam mais entre si, essa relação morreu. Como é que a gente vai educar os nossos filhos? Claro, por meio do exemplo, mas também por meio da palavra. Então, a palavra, ela é que nos dá o direcionamento. Veja, por exemplo, no caso que a gente viu em Hebreus, Noé foi o quê? Divinamente instruído. O Senhor instruiu Noé pela palavra. Ele veio até Noé e disse: Noé, o negócio é o seguinte, o mundo não vai mais continuar como está. A maldade chegou no nível que eu não aguento mais. Eu vou destruir o mundo. Mas vou dar uma oportunidade para você, seus descendentes, e quem entrar na arca com você vai estar seguro. Lembra do que a gente viu de Raabe? Qual foi o compromisso dos espias? Se tiver dentro da sua casa, Raabe, a gente não vai tocar. Se alguém tocar, a gente assume a culpa. Mas se algum familiar seu sair da sua casa, aí é responsabilidade da nossa. A mesma coisa foi lá. Quem estiver dentro, está seguro. Mas as ondas são enormes. Mas a arca não vai afundar. Fique tranquilo. Só quem entra na arca, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas. Mas veja que a arca daria para muito mais gente que não acreditaram naquilo que Deus falou. Então, cuidado, porque a sua fala, ela dá direcionamento.
Veja, por exemplo, que a Bíblia fala da esposa sábia. Está lá em Provérbios. Amém? As varoas. Amém, varoas? A esposa sábia edifica a sua casa. E a tola a destrói com as próprias mãos. Veja a responsabilidade de uma esposa. Então aqui a ideia é que você entender que a sua fala tem poder de conduzir diversas situações. Veja, se você está numa situação de contenda, a fala branda faz o quê? Está vendo? Direção. Então, veja como a Bíblia é extremamente precisa, algo assim cirúrgico. Você precisa saber direcionar as coisas pela fala. Saber falar não é um atributo de um bom orador, é o atributo de um cristão maduro. Olha isso. O cristão maduro sabe como falar, com quem quer que seja. Por isso ele falou aqui, vou repetir: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, se você sabe conduzir alguma situação falando, você vai provavelmente também conduzir essa situação à prática. Vamos por aqui, vamos por ali. Então, essa ideia de você dar direção à sua fala, principalmente em contrapartida ao conceito, a ideia que muitos têm de não se responsabilizar por aquilo que falam. Por exemplo, irmão, você está em um determinado lugar, que se diz igreja evangélica, e a pessoa diz chá, rá, 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 tchá, tchá, tchá. Amém? E eu vou dizer amém. Eu não sei o que você falou. Foi o quê? Foi francês? Foi grego? Foi aramaico? Foi o hebraico? Não sei, como é que eu vou dizer amém? Se você falou, né? Vai todo mundo para o inferno, eu vou dizer amém? Não sei o que quer dizer arará, tchá, 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 não sei. Então a responsabilidade é a fala que vai dizer. Por exemplo, irmãos, quando você lê algo escrito assim, saída, você acha que aquilo é o quê? A saída? Então imagine que está tendo um incêndio ali. Não está não. E aí a gente vai na direção do fogo ou a gente vai na direção da saída? Então é a fala que vai dizer se a gente tem que parar, se a gente tem que continuar, se a gente tem que se desviar de algum objeto perigoso, alguma cilada. Então, por isso ele fala do leme do navio. Nós estamos numa viagem, existem ventos nos empurrando, mas de nada adianta se você não sabe a direção que você deve seguir. De nada adianta Deus enviar o vento se você não sabe a direção que você tem que seguir. Então, continuando. Versículo Mateus 12, 34, por exemplo, diz exatamente: a boca fala do que está cheio o coração. O pecado da língua, irmãos, não é apenas essa ideia de eu falei sem pensar. Não, o pecado da língua é um pecado comportamental. Porque o seu comportamento deveria ser o quê? Apto para ouvir e tardio no falar. Então, quando eu digo eu falei sem pensar, foi uma falha pequena ou representa um erro de comportamento? Um erro de comportamento. Porque o meu comportamento deveria ser o quê? Muito cuidado no falar. A ponto de dizer, não se apresse em falar. Se você se apressou, o seu comportamento foi errado.
Agora eu preciso continuar, né? E finalmente, irmãos, para a gente passar, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que os naus, que não sendo grandes, levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa direciona. Então, o que Tiago quer dizer para a gente concluir esse versículo aqui? O novo coração deve produzir uma nova forma de falar. Então, se eu sou regenerado, eu falo como regenerado. Eu falo como uma pessoa que foi transformada. Então, a minha regeneração deve ser, inclusive, percebida na minha forma de falar. Agora, finalmente, a gente chega aqui no versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro, né? Mostrando que a língua, né, que a gente fala, é um pequeno membro comparado com o corpo. Então, veja, por exemplo, o tamanho da língua em relação à perna, o tamanho da língua, né, em relação ao braço. A língua é pequeno, é um membro pequeno. Mesmo se for pega um pulmão, né, a língua é menor ainda, pequena. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Que ele está dizendo que a língua se gloria? Não, que é por meio da língua que o homem comete essa insensatez de se gloriar. Então, a pessoa diz, né, como o fariseu: ó Deus, eu te rendo graças por ter me criado, porque eu não sou como esses crentes daqui de terceira divisão, eu faço, eu aconteço, né? Tipo o Romário, né, que achou que ganhou a Copa de 94 sozinho, né, praticamente, né, segundo a sua fala. Então, é por meio da fala que você pratica a soberba, por exemplo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Na minha tradução aqui do original, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Então precisa de muita coisa para trazer incêndio. A gente vê aqui que acontece de vez em quando em períodos secos, na Chapada Diamantina, né? Às vezes isso que chama do fenômeno, né, de incêndio espontâneo. Você deixa um pedaço de vidro, por exemplo, né? Aí o sol vai refletindo naquele vidro e aí cria uma pequena fagulha. Quando você vê, né, já tem um incêndio enorme. Nem precisou alguém jogar um pedacinho de fogo, mas aquele vidro que foi deixado lá, uma garrafa, né, quando recebe muito calor, pode emitir, né, de tal forma um raio que faz uma fagulha. Então coisas podem acontecer através de pequenas palavras. Uma pequena chama pode destruir uma floresta inteira, assim como uma fofoca, uma acusação precipitada, uma palavra cruel. Sabe, quando você fala e sente prazer, provavelmente você pecou. Você diz: fulano joga mal, viu? Você ganhou o que dizendo isso? Me diga. Foi porque você apostou na bet, perdeu e agora está revoltado ou revoltada. Aí diz: como pode a pessoa ser tão ruim assim? Né? Quando você às vezes atribui fatos negativos à mãe do juiz, por que a mãe do juiz tem que a ver com o jogo? Né? E o próprio juiz, né? Você vai elogiar a atuação dele? Não, para elogiar também não. Por que não? Né? Então, cuidado, porque o que você fala, irmãos, né, é a evidência clara do que o seu coração está sujo e você não está dando a devida atenção.
só você reconhecer que o seu coração está sujo. Adianta alguma coisa a gente chegar e dizer, sou um imundo? Se você não tem intenção de se limpar, essa fala não vai produzir benefício nenhum na sua vida. Mas se você diz, lava-me, Senhor, aí sim produz benefício. Então é preciso que a gente entenda que reconhecer, que falamos mal não vai produzir benefício na nossa vida, mas sim o cuidado para a gente não continuar falando impropérios. É difícil, irmãos, é muito difícil a gente falar de forma... É tão difícil que Tiago fala de... Olha, quando você conseguir dominar a sua fala, dominar o restante do corpo, é água com açúcar. Você entende o que ele começou a dizer aqui? Então, é muito importante a gente ter esse senso de responsabilidade no falar. E é isso que Tiago quer produzir na gente. Tiago não está dizendo aqui para você agora, quando você for falar, você começa a ter tremer e gaguejar. Mas é você ter responsabilidade no falar. Quando você não tiver convicção de que deve falar, quando você tiver dúvida se deve falar, não fale. Ore um pouco mais. Peça sabedoria a Deus um pouco mais para ver se deve falar aquilo ou não. Assim também, se a gente tem que falar uma coisa e Deus mandou a gente falar, a gente tem que falar. Porque se Deus te mandar repreender um pecador e você assim não fizer, e ele morrer no pecado, percebeu que não é só ficar calado? Não, se eu ficar calado, soluciona, né? Não soluciona, não. Porque Deus muitas vezes vai mandar a gente falar determinadas coisas. E se a gente não falar, a gente vai estar pecando tanto se a gente falasse errado. Ah, não, pastor, mas se eu não falar, é um pecado menor, né? Não tem pecado menor, não é? Então, é a responsabilidade da fala que Tiago quer mostrar para a gente. Isso é um dom. Isso é um atributo maravilhoso que Deus nos deu. Vamos aqui nos esforçar para usar isso da forma correta e produzir coisas boas na vida do máximo de pessoas que a gente puder. Que legal que a gente pense assim, porque é isso que Tiago quer. Não é para você ficar calado, mas é para você entender que é um dom que Deus te deu, que é poderoso o que Deus te deu, a fala, e que você tem que saber usar da forma correta. Amém. E não ficar com medo de usar, mas saber usar da forma correta, como por exemplo, a espada, que é a palavra de Deus. O obreiro aprovado é aquele que não usa bem. Então, continuando. Agora, Tiago vai nos mostrar aqui no versículo 6, eu já estou caminhando para a conclusão, fiquem tranquilos, antes de 11 horas a gente termina, antes de 2 da manhã, todo mundo está em casa, provavelmente antes do alvorecer vocês vão conseguir dormir, né? Pastor, essa cronologia sua não está me animando, né? Versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha que coisa interessante, irmãos. A maior parte daquilo que a gente faz de ruim, de alguma forma, passa ou vem como consequência direta da fala. Então, quando você deseja mal a alguém, por exemplo, dificilmente você vai falar o bem dessa pessoa. Dificilmente você vai falar algo correto acerca dessa pessoa. Então, o que Tiago quer falar é que a língua é um fogo. O fogo é ruim? Não, o fogo não é bom nem ruim, depende do que você faz com ele. Por exemplo, o que o fogo faz com o ouro? Purifica. O que o fogo faz se estiver na lamparina? Ilumina. O que o fogo faz se ele estiver na fogueira? Esquenta. Numa noite fria. Então, o fogo por si só não é ruim, mas o fogo é perigoso quando
manuseado por pessoas inexperientes. Lembra do que a gente começou a falar? Que você precisa ser maduro. Justamente a fala vai exigir da gente maturidade. É por isso, por exemplo, a pessoa vai ensinar na igreja, a pessoa tem o dom do ensino, ela já vai começar falando? Não, ela vai começar ouvindo. E vai ouvir muito antes de falar uma palavra sequer. Por quê? Porque ela vai entendendo a responsabilidade que ela vai ter no dia. E com uma das características para o pastor é que não seja neófito. Quando você tem obreiros, a Bíblia vai dizer que eles sejam experimentados, que eles sejam supervisionados. E quando se estiverem indo bem, aí eles exerçam o ministério que lhes foi atribuído. Então, mostrando de como as coisas devem começar com ordem e com decência. Então aqui Tiago está falando, cuidado, a língua, ela pode manifestar praticamente todos os pecados do coração. Por exemplo, o orgulho. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa tão humilde, que eu acabei de falar, que eu sou orgulhoso. Eu acho que dificilmente a gente vai falar algo mais orgulhoso do que isso. Atribuir a gente humildade. Eu sou humildão. Eu sou uma pessoa assim, sabe, muito humilde. Quanto mais eu falar, mais orgulho eu estou demonstrando. A língua, ela vai demonstrar, por exemplo, mentira. Então, quantas vezes você mente? Eu não, pastor. Quando Pedro foi questionado se ele era um daqueles que andava com Jesus, Pedro ficou calado? Não, ele falou: não o conheço, tenho nada com ele. O pecado da mentira é um pecado que passa pela língua. O pecado, por exemplo, da hipocrisia, a gente vê muito nos fariseus, passava pela fala. O pecado da manipulação, você vai, atravessa o mar e faz um prosélito que se torna 2 vezes mais merecedor do inferno do que aqueles que o discipularam. Você vai ver, por exemplo, o pecado dos falsos mestres que desviavam as pessoas do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. Isso era feito pelo quê? Pela fala. Pecado da blasfêmia, pecado da crueldade, a difamação. Veja, e isso contamina o corpo inteiro. É exatamente o que Tiago está querendo mostrar. Cuidado, pode incendiar todo o corpo. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tudo que a gente fala é ruim? Não. Mas se a gente não tomar cuidado, se tornará ruim. Então, como disse o Senhor Jesus, orai e vigiai para... Então, se a gente parar de orar e vigiar, já caiu. Não é que vai cair, já caiu. A mesma coisa em relação à fala. Se a gente parar de orar e vigiar em relação ao que a gente fala, já caiu. Então, é isso que ele quer mostrar para a gente, essa responsabilidade. A língua está posta em nossos membros e contamina todo o corpo. Jesus, em um determinado momento, foi questionado pelos fariseus: olha, os seus discípulos estão comendo com as mãos impuras. Mas impura não quer dizer que está falando de asepsia, não está falando de limpeza, estava falando de rituais de purificação. E aí ele diz: olha, o que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Mostrando que a língua contamina. Olha a responsabilidade que a gente tem no nosso falar, irmãos. Como é importante. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, que
Tiago está tentando mostrar para a gente é algo que Paulo também mostra. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, Paulo vai descrever a batalha do corpo e do espírito. E ele diz, olha, o corpo, a carne, não vai deixar o espírito em paz. E o espírito também vai combater as obras da carne. Agora, Tiago está dizendo que na língua acontece um fenômeno parecido. Se você é um cristão espiritual, o Espírito Santo vai estar te alertando o tempo todo sobre a responsabilidade do falar. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente fala uma coisa e a gente se sente mal. Às vezes a gente pensa em falar uma coisa e a gente já se sente mal. Quem é que está fazendo isso? O Espírito Santo. Então, há essa batalha moral que a gente tem dentro de nós para que a nossa boca seja usada de uma forma correta, que é a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclui a fala. Faça para a glória de Deus. É exatamente esse o ensino de Tiago que a gente vai concluir aqui no versículo 7. Vamos até o versículo 7? Amém. E a gente conclui aqui, combinado? Amém. Até 11 horas eu fecho o raciocínio. Vou tentar. Porque toda a natureza, quando tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Eu vou ler o versículo porque eles estão ainda na mesma explicação. Mas nenhum homem pode domar a língua. O que ele quer dizer? Que a gente não vai conseguir dominar a nossa fala? Não. Ele está dizendo aquilo que até o irmão José falou esses dias. A gente nunca vai dizer, nessa área eu sou tratado. Não, vai ser um desafio diário. Eu posso permanecer 20 anos, 30 anos, usando a minha boca da forma correta. E se eu perder a atenção um dia, eu jogo tudo fora. É exatamente esse tipo de alerta que o Tiago quer dizer. Então, não ache, você consegue domar um animal. Hoje não pode mais, pelo menos eu acho que não pode, até outro dia eu tinha lido que não podia. Os circos antigamente tinham animais que faziam truques, né? Então, aí tinha um leão que passava por dentro de um buraco de fogo, não tinha um negócio assim, e aí pulava de um lugar para o outro. Os animais, eles eram ensinados. Eu me lembro que eu fui no Shopping Barra, eu era um adolescente, a vizinha foi também. Vi uns golfinhos que vieram dos Estados Unidos, e os golfinhos pulavam, os golfinhos batiam na bolinha, conduziam a bolinha por um tempo assim. Eles aprenderam aquilo lá? Não, eles tiveram treinadores que treinaram ele para fazer aqueles truques. Então o que Tiago está falando é os animais, todo tipo de animal, um golfinho. Eu fui e eu vi uma baleia orca fazendo coisas. Eu fui chamado para fazer massagem na boca da baleia orca, na língua. Quem vai? Depois eu descobri que essa baleia orca ela fez coisa com o treinador dela. Imagine comigo. Olha o livramento que Deus me deu. Né? Mas veja, eles conseguiram de certa forma domesticar uma baleia orca. Você já viu o tamanho do bicho daquele? É exatamente o que o Tiago quer chamar a nossa atenção. Animais grandes que muitas vezes o homem consegue de alguma forma domar. E a língua, ninguém consegue domar. A língua é vigiar e orar sem cessar. A língua é pedindo sabedoria a Deus o tempo todo. A língua é cuidado. Se você está em pé, cuide-se. Porque o que precisa para a gente cair? Só estar de pé. A gente falou isso na segunda-feira. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Então o que você pode fazer com a sua língua é
usar da forma correta. E para isso, você vai ter que ter um esforço que é maior do que o esforço que você usaria para dominar todo o seu corpo. Olha que coisa. Se conseguir dominar a língua, é mais difícil do que dominar o corpo inteiro. Acho que eu não estou entendendo isso. Já revelou pela sua fala. Né? Olha como a língua faz. Aí a gente, rapaz, ele fala que nem percebe. Então é isso, é você entender que qualquer coisa pode e será usado contra você no tribunal. Você já viu isso em algum filme, já sabe, né? Você tem o direito de permanecer? Por quê? Porque aí, se você falar qualquer coisa, você pode falar alguma coisa que vai depois te comprometer. Então, até quem não é crente entende. Imagine, né? Concluindo aqui, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Eu quero concluir aqui. Eu não quero que você se sinta desestimulado a falar. Pelo contrário. Né? Nossa boca é uma dádiva de Deus que deve ser usado para a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda a mensagem de Tiago aqui. Você tem responsabilidade. É como, por exemplo, irmãos, você vê o policial militar. O policial militar porta uma arma. Significa que ele pode atirar em todo mundo que ele quiser? Não fui com a sua cara, pega! É assim? Significa que ele pode, não está com falta de fogos, eu vou atirar. E produz mais ou menos a mesma zoada. Ele pode usar a arma dele do jeito que ele quiser? Não. O uso da arma é extremamente restrito para casos específicos. Então, ele porta aquilo ali, ele fez um curso, ele foi habilitado para portar aquilo ali. E ele sabe o cuidado que ele tem que ter, porque aquela arma pode tirar a vida de alguém. A mesma coisa que a gente tem que ter em relação à língua. Então, você precisa entender que a sua fala pode levar pessoas para o céu, ou pode jogá-las ainda mais para o inferno. Esse é o ponto central. Porque o ponto central aqui, irmãos, não é sabe, detalhezinhos bobos. Deixou o fulaninho triste, deixou o fulaninho feliz. Não é isso. A gente está falando de algo muito mais importante, de algo muito mais alto. A gente está falando de céu. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, todo aquele que clamar, você clama com o quê? Com a boca. Todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será. Mas como clamarão? Acerca de quem nada ouviram. Você ouve o quê? O silêncio? Você ouve a fala de alguém. E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha a importância de falar. Qual é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que propagam as boas novas. Então não é ficar calado, irmãos, é falar para a glória de Deus. É falar para que as pessoas sejam salvas. É falar para que o nome de Cristo seja engrandecido. Glória a Deus. E quando não for para isso, aí não fale. Aí você não fala. Pastor, me deu uma vontade de falar uma coisa. É para a glória de Deus? Não. E você vai falar para quê? Não sei, porque me deu vontade de falar. Não, a gente não faz mais do que tem vontade. Quem faz o que tem vontade é criança. A gente faz o que a gente tem que fazer. Por isso Paulo disse, e eu quero concluir aqui. Quando a gente é menino, a gente age como um menino. Então, por exemplo, se te falta hoje, como eu não estou pequenininho, eu sempre esqueço o nome. Celine? Celine é a única que tem autorização de falar enquanto eu falo. Porque eu já combinei com ela. Eu falo em português, ela traduz em bebelês. Então, mas por que ela tem essa autorização?
porque ela é criança. Ela é um bebê. Mas quando ela chegar, né, a idade de vocês, ela vai agir da mesma forma? A gente espera que não. Quando a gente cresce, a gente abandona as coisas de novo. Então a importância de Tiago mostrar para você que tenha responsabilidade com a sua vida, não somente com aquilo que você faz, mas também com aquilo que você fala. Eu quero concluir aqui dando um exemplo que foi muito, assim, forte na minha vida. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu observei no começo da caminhada cristã que normalmente, quando a pessoa se torna crente, vindo assim do mundo, de uma vida desregrada, né? Normalmente quando a pessoa se torna crente, ela engorda. Por quê? Porque eu falo da minha experiência. Porque eu imaginava, eu não posso falar mal dos outros. Eu não posso bater nos outros. Eu não posso nem desejar bater nos outros. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ai, irmão, me dê logo esse cachorro quente aqui, na moral. Eu quero ketchup é de Deus. Bota logo uma mostarda, uma maionesezinha aqui, ervilha, milho, cebola, batata palha. Sabe aquele cachorro quente que tudo tem tudo mesmo? A última coisa que você vê é a salsicha, que você bota tanta coisa em cima. E, né, o pão chega quase que desaparece de tanto recheio, né? E você come aquela coisa super saudável, zero gordura hidrogenada, né? Por quê? Porque você é crente, irmão. Não é possível que eu não tenha direito de comer um cachorro quente podrão, né? Pô, irmão, o nome já está dizendo, é podrão. Ah, pastor, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E é mais ou menos assim que a gente age na fala. Lembra? Eu tenho que fazer as obras, então eu tenho que fazer um monte de coisa e tenho que deixar de fazer um monte de coisa. Ah, mas pelo menos uma fofoquinha, né? Olha, eu não queria falar, mas assim, a gente tem que orar pela irmã. Porque, né? E você vê que, assim, sem intenção ruim nenhuma, né? Parece que o crente se sente, né, enfeitiçado pela serpente, enganado literalmente de que ele não pode fazer algumas coisas, mas falar ele pode. E Tiago está dizendo, não. Cuidado, porque esse caminho é perigosíssimo. Muitas vezes você traz mais destruição com a sua fala do que com as suas mãos. Você consegue machucar alguém muito mais com uma frase do que muitas vezes com armas e socos. Então tenha responsabilidade com tudo na sua vida, principalmente com esse atributo que Deus compartilhou com você para a glória dele, que é a palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento onde o Senhor nos alerta sobre a maravilha de podermos nos comunicar uns com os outros, mas também nos mostra a responsabilidade que temos uns para com os outros, além dos limites da igreja, mas principalmente nos limites da igreja. Em relação a isso, Senhor, não permita que sejamos ouvintes. Mais uma vez rogamos, como temos pedido nas últimas semanas, que o Senhor nos faça praticantes das verdades que o Senhor nos tem dado a receber. Guarda, Senhor, a Tua palavra em nosso coração e ajuda-nos a levá-la para dentro de nossas casas, para dentro de nossos relacionamentos, para as nossas decisões e atitudes cotidianas. Ó Pai, onde houver fraqueza, concede-nos força. Onde houver dúvida, aumenta a nossa fé. Onde houver conflitos, dá-nos sabedoria e mansidão. Onde houver necessidade, manifesta a Tua providência, Senhor. Abençoa cada irmão
aqui nessa noite, cada família representada aqui. Guarda-nos, Senhor, em nosso retorno aos nossos lares. Nos concede dias de paz e livramento. Oportunidade, Senhor, desses dias para testemunharmos por palavras e por ações a graça que temos recebido em Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.